Shalom, queridos. Deus abençoe você, sua vida, queridas. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra de esperança para você neste dia. Trazer para você aí algo muito importante para a nossa vida, para o tempo, para este mês que estamos vivendo, para que venha esclarecimentos no teu coração e que para você possa servir ao Senhor de maneira íntegra. Eu quero te abençoar, você que vai assistir essa palavra. Que Deus abençoe tua mente, teu entendimento. Traga sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento humano. Deus abençoe. Hoje eu quero falar um pouco sobre a festividade do Natal. Natal é uma festa cristã ou, na verdade, é uma festa pagã? Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, e não vou falar tudo nessa palavra, na semana que vem vou falar um pouco mais, e vou aí usar esses dias para estar esclarecendo um pouco sobre isso, que é dúvida na mente de muitos cristãos verdadeiros, de muitos evangélicos. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria deixar um texto aqui, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 14 e 15. E a palavra diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Então, você vê Paulo nos mandando fugir da idolatria. Olha que interessante. E também quero deixar para vocês o texto de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, sem radicalismo algum, mas com a verdade, tranquilo, e que você venha entender isso. Bom, a festa natalina, essa festa que o mundo propaga, mas não existe um comando, um mandamento dizendo celebre o nascimento de Jesus. Existiu o Natal de Jesus, onde Jesus nasceu, chegando numa hospedaria, ia caso para um outro estudo, não tinha lugar e eles foram para uma manjedoura. E ali Jesus nasceu, a estrela guiou os magos, e não eram só 3 magos, é uma história, um outro capítulo. Eram vários magos que foram até aonde Jesus estava visitá-lo, levando ouro, incenso, mirra. E isso é uma verdade. Lucas capítulo 2, Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e está voltando. Amém? Então, houve o Natal de Jesus, o dia em que ele nasceu. Mas não existe relato bíblico que o Senhor nos mande celebrar o nascimento. Você não vê nenhum apóstolo de Jesus celebrando o nascimento. Você não vê nenhum apóstolo depois que Jesus morreu e ascendeu aos céus, ressuscitou e ascendeu aos céus. Você não vê nenhum relato bíblico, até Apocalipse, em todos os livros do Novo Testamento, de alguém que tenha celebrado o nascimento de Jesus. Então, onde nasceu essa festa? Né? Se você entrar na editora Barça, né, no livro da Barça, você vai ver Natal, festa pagã. Ela é uma festa de origem pagã, que o Império Romano já celebrava com suas mitologias gregas, eles aderiam ao paganismo. E é isso que nós vamos entender aqui. Então foi uma data instituída pelo Império Romano junto com a Igreja Católica no século IV depois de Cristo. Então essa festa foi instituída pelo Império Romano e pela Igreja Católica no século IV, mais ou menos no ano 325 depois de Cristo, onde existe ali um concílio de Constantino com os papas, com um concílio que afasta, né, eles dos judeus. Né? Eles falam dos terríveis judeus. Existe uma carta desse concílio, porque eles queriam afastar, porque o evangelho aos gentios, aos romanos, chegou através dos judeus, os apóstolos, e eles congregavam juntos, e eles, querendo popularidade, separaram os gentios convertidos para o cristianismo, separado dos judeus. Porém, aí eles vão se convertendo, mas não tiram o paganismo e decidem celebrar as suas festas da maneira que eles queriam celebrar. Está no concílio de Nicéia em 325
425 depois de Cristo. Mas, enfim, essa data, então, foi instituída pela Igreja Católica e pelo Império Romano no século 4 depois de Cristo. Jesus nasceu no 25 de dezembro, até porque nessa época é inverno em Israel, em Jerusalém, e os pastores não poderiam estar no campo nesta época. É verdade? Então é uma data que não é a verdadeira. Não tem como saber a data que Jesus nasceu, por mais que você pesquise, não há na Bíblia um relato certo da data, do tempo, da estação. Até mesmo se o Senhor quisesse que nós celebrássemos, Ele tinha colocado a época, a data, a estação que Jesus nasceu. E aí você pode pensar, pô, nós não celebramos nosso aniversário, porque nós sabemos a data, né? Mas se colocarmos coisas pagãs no nosso aniversário também, é errado. Você pode celebrar a vida, mais um ano de vida, porque sabemos a data. Mas ali foi instituído não pela igreja de Jerusalém, não foi instituído pelos apóstolos, não tem relato no Novo Testamento, na Bíblia, nenhum que alguém tenha celebrado esta festa. E é interessante que Jesus não nasceu nessa data, foi designada por Roma, por quê? Por causa de uma aliança pagã, de acordo com o calendário judaico. Então, se você for olhar ali, Jesus, eles entendem que Jesus nasceu entre setembro e outubro, até porque ele nasceu 6 meses depois de João Batista. Então, está lá nos meados de setembro, outubro, mais ou menos na festa dos tabernáculos, onde se celebra tabernáculos, e é onde nós entendemos João 1,14, que o Senhor, ele no princípio era o verbo, e ele tabernaculou entre nós. Então, é interessante que a igreja vem vivendo esse tempo de festas proféticas. Nós estamos num tempo de uma reforma. E existiram reformas na igreja, várias reformas, e nós temos que entender que o Senhor tem trago uma outra reforma na igreja, nos levado a celebrar as festas do Senhor, as festas bíblicas, que Ele deixa ali o tempo, a época e a estação para celebrar. Porém, é um tempo profético, não é? E, por se notar, todas as profecias para o nascimento de Jesus se cumpriram. E as profecias agora que vão se cumprir é o da volta de Cristo. Todo o caminho para o nascimento de Jesus foi preparado. E agora, o caminho que é preparado agora é o caminho para a volta do Messias. E quando você perde tempo preparando ali o nascimento, você deixa de preparar o caminho para a volta. Por isso que você vê, às vezes, entes queridos, pessoas crentes ou não, que o ano todo não se lembram de Jesus, não honram a Deus, não falam de Deus, não vão à igreja, mas no final do ano dizem Feliz Natal, falam que é o nascimento de Jesus, às vezes nem sabem o que está falando. Se você chegar num shopping ali e ver aquela árvore de Natal imensa, aqueles enfeites todos, você perguntar para aquelas pessoas, isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Elas mesmas vão te dizer que não tem nada a ver. Eu já perguntei várias vezes, elas mesmas falam, elas começam a rir e dizem, nada a ver com Jesus. Então isso é óbvio para todo mundo que árvore de Natal, guirlandas, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas tem algo pior nisso tudo. Não é colocar algo que não tem nada a ver. Existe um haver lá para outros deuses da mitologia antiga que começou na Babilônia. E olha que interessante. O Natal é uma celebração que se tornou um culto até comercial, não é verdade? E é baseada em culto a falsos deuses nascidos na Babilônia. Qual é a tradição do Natal, então? Vem lá da Babilônia, o seu início, a sua origem surgiu aonde? Lá na antiga Babilônia de Nimrod. Nimrod, a Bíblia diz que ele foi o primeiro homem perverso na terra. Nimrod construiu a Torre de Babel, a antiga Babilônia, a antiga Nínive. O nome de Nimrod significa aquele que se rebelou, rebelde. Quem é Nimrod? Nimrod está na Bíblia. Nimrod era neto de Cão. Cão era filho de Noé, aquele que foi amaldiçoado. Lembra? Quando ele foi amaldiçoado, e quando Noé se embriagou, tirou a roupa, eles foram cobrir o pai, Cão mostrou o pai ali, né, viu a nudez do pai ali, e ele foi amaldiçoado. O neto de Cão chamava-se Nimrod. Nimrod era filho de uma mulher chamada Semíramis. E ele se casou com a própria mãe, Semíramis. E teve um filho chamado Tamuz. Isso é bíblico, é histórico. Então Nimrod tem as suas raízes posteriormente ao dilúvio, depois do dilúvio. Neto de Cão, filho de Noé, que era filho de Noé, o Cão, verdadeiro fundador do sistema babilônico, que é um sistema de competição organizado, impérios, governos
governados pelo homem, o sistema econômico de competição. E aí você vê hoje, né, o Natal, o que virou? Essa festa de competição econômica, de lucrativa, de comércio. Ele construiu ali a Torre de Babel, como eu já falei, e organizou o primeiro reino deste mundo. Nimrod, como eu falei, é rebelde, né? A palavra marad, no hebraico, significa rebelde. Ele se casou com a própria mãe, Semíramis. Depois, Nimrod morreu. E quando Nimrod morreu, Semíramis propagou uma história de Nimrod, que Nimrod sobrevivia agora como um ente espiritual. Se você olhar aquele povo da Babilônia, vê que é um povo cheio de deuses, cheio de mitologia, e ela propaga uma história de que ele sobrevivia como um ente espiritual. E o que é mais interessante, né, é que ela alegava que um grande pinheiro nasceu de um pedaço de árvore e tinha crescido da noite para o dia, e que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. E todo ano, no dia do aniversário do nascimento de Nimrod, ele vinha e colocava presentes debaixo dessa árvore. Que dia que era o dia do aniversário de Nimrod? 25 de dezembro. Essa é a verdadeira origem da árvore de Natal. Se você for olhar na enciclopédia, vai falar que a árvore de Natal tem origem lá nos países germânicos, não é? Na Alemanha, ali onde eles começaram a se converter, mas não abandonavam o paganismo de outros deuses. E aí, por meio de artimanha, de astúcia, Semíramis se converteu à rainha dos céus dos babilônicos, e Nimrod, sob vários nomes, converteu-se sob o divino filho do céu. E por muitas gerações existiu culto idólatra antes de Jesus ao Deus Sol, filho de Baal, que é o Nimrod, que faz aniversário 25 de dezembro, e se colocou ele como um falso Messias nesse sistema babilônico. E a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, antes de Jesus nascer, já era adorado no paganismo babilônico. Tanto que quando Jesus nasceu, os judeus não colocaram guirlandas, não colocou árvores nem nada, porque eles já conheciam as culturas pagãs, que eram contra as culturas pagãs. Tá? E já existia então a adoração à mãe, a virgem e o menino, a mãe e a criança. Então hoje você vê presépios, né, da igreja católica, com a virgem e o menino numa manjedoura. Então aquilo já existia. Transformaram então em objetos de adoração, de veneração, e espalhou-se pelo mundo. E isso continuou. E a igreja, como ela tem muita influência da igreja católica e do Império Romano, isso veio para dentro da igreja, para a vida dos evangélicos também. E isso não saiu. Então é algo mundial, é uma cultura romã pagã. E é interessante que no Egito, a mãe e a criança tinham o nome de Ísis e Osíris. Na Ásia, Cibele e Deóis. Na Roma pagã, Fortuna e Júpiter. E na Grécia, na China e no Japão e Tibete, tinham ali a Madonna, que significa minha dona ou minha senhora, muito antes de Jesus nascer. Então essa festa que a Igreja Católica inventou, a Igreja Católica Romana inventou, não celebra Jesus. É uma celebração de Natal diante de ídolos. Assim como eles fazem, que eles têm seus ídolos, os adereços, as árvores de Natal, vem da mitologia antiga, um culto a demônios. E a árvore de Natal é um ponto de contato para demônios, eles gostam do ocultismo, o ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio, por exemplo, de uma árvore, né, de origem germânica, datando ali o tempo de São Bonifácio, e que veio substituir, nos tempos germânicos, no tempo de São Bonifácio da Germânia, substituir os sacrifícios do carvalho de Odin, que você já deve ter ouvido falar sobre Odin, adorando uma árvore, homenageando ao Deus menino Nimrod. Isso tem na Bíblia, Jeremias capítulo 10, 3 e 4, 1 Reis capítulo 14, 22 e 23, Deuteronômio 12, 2 e 3, 2 Reis 17, 9 e 10, Isaías 57, 4 e 5, Deuteronômio 16, 21,
e Oséias 4,13. Todos esses textos aí estão falando um pouco disso também. As guirlandas, memorial a outros deuses, significa um adorno chamando legalidade de entrada de outros deuses. E a Bíblia nunca mencionou que existiam essas coisas no nascimento de Jesus, chaminé, árvore de Natal, guirlandas, porque eles já conheciam sobre a cultura pagã, tá bom? Então é um ritual pagão, o presépio, seus adereços, rituais ao Deus Sol, é um altar de incentivo à idolatria, uma visão pagã. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir da idolatria. E Papai Noel? Papai Noel é um ídolo, um santo católico chamado São Nicolau, venerado pelos gregos, pelos latinos, em dezembro. E a figura moderna dele hoje, né, é um gnomo bochechudo da floresta que entra pela chaminé com a barba branca. Aí tem a história da roupa vermelha e tudo mais. Então, é um gnomo, demônio da floresta, que entra pela chaminé. E se você for notar, João 10, 1 e 2 fala, Jesus diz que ele entra pela porta da frente das ovelhas, mas virá um outro que subirá por outra parte. Né? Subirá por outra parte. Ele estava ali na festa de Hanukkah, no final do ano, exatamente, que dá ali até o dia 25 de dezembro, falando que viria um outro que subiria por outra parte. E em João 10, ele desce mais um pouquinho e fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. João 10, 1 e 2, ele fala que esse que sobe por outra parte é ladrão e salteador. E depois ele fala que o diabo vem para matar, roubar, destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Então ele está dizendo que Papai Noel é aquele que vem para roubar, para roubar a honra dos pais, até mesmo a honra do Senhor. Então é uma mistura, é uma influência da igreja romana, pagã, né, católica, na igreja evangélica. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, por exemplo. É muito interessante que não tem mais sentido profético no nascimento de Jesus. As profecias se cumpriram e nós, às vezes, o diabo nos coloca atentos ao nascimento e esquece que ele está voltando. O que nós precisamos falar para as pessoas? Jesus já nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e está voltando. Então não é só final de ano que a gente fala Feliz Natal, ou que lembra de Jesus, que na verdade não se lembra, mas é o ano inteiro comprometido com ele. E você nota que Natal também existe um espírito de angústia, de tristeza, e alguns dizem que é saudade de Jesus. E na verdade não é. Está escondido ali um espírito pagão, maligno, da Babilônia. Aí você fala, Babilônia antiga, sim, o espírito da Babilônia ele existe, e muito forte, e que Apocalipse, Jesus vai lá para João sobre isso. Então, olha para você ver que interessante. Clima de angústia, de tristeza, não é? Que se infiltrou na igreja evangélica, e que nós precisamos tirar. E o que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Sabendo disso. E aqui eu fiz uma introdução, uma parte, para você entender de qual é essa origem. Como nós devemos agir? Nós devemos instruir nossos filhos, instruir os discípulos. Entenda só, a data existe, é um feriado, Natal é nascimento. Então, aproveite a data para estar com seus parentes, com a sua família, comerem juntos, brincarem juntos. Se você quiser e puder, pode dar presentes, não troque presente, dê. O ritual pagão antigo usava a troca de presentes para eternizar a aliança com deuses. Dê presente, existe a data. Então vamos aproveitar a data para estar com a nossa família, honrar Jesus de verdade na nossa casa, evitar as bebidas alcoólicas nessa época que até evangélicos muitas vezes tomam nessa época. Coisa interessante, impressionante para você entender isso. Porque pessoas do mundo, todas as religiões, pessoas que bebem ali, tomam todas e falam Feliz Natal. Será que estão falando do nascimento de Jesus? Será que estão? Aqueles enfeites, guirlandas, árvores, nos lugares, as pessoas mesmo que enfeitam e trabalham ali sabem que não tem nada a ver com Jesus, e nem evangélicas às vezes são, e sabem que aquilo não tem nada a ver com Jesus. Será que o Senhor é honrado nisso? A Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E que nós devemos fugir dos ídolos. Deus não aceita idolatria. Ele não aceita mistura
de adoração a outros deuses. E Ele, graças a Deus, perdoa o nosso tempo da ignorância, o tempo que nós não sabemos. Mas agora que nós sabemos, nós devemos instruir nossos filhos. Tirar do nosso coração esse sentimento, esse espírito forte do sol invictus, do dia do Deus Sol. Instruir os discípulos para conhecer a verdade. Nos livrar desses enfeites de Natal, de árvore de Natal, de guirlandas, chaminé, Papai Noel, gorrinho. Né? Você vê pessoas aí colocando um gorrinho de São Nicolau, santo da Igreja Católica, sendo evangélico. Né? É coisa impressionante. Não ficarmos sujeitos financeiramente, dê presente, mas cuidado. Não vai achando que você tem que gastar tudo nessa época. Resistir ao espírito satânico. Ninguém pode servir aos dois senhores, está lá em Mateus 6, 24. Estar com seus parentes, aproveitar para falar do amor de Deus, do amor de Cristo, honrar Jesus de verdade com a sua família, comer juntos. Não precisa ser meia-noite, porque essa ceia meia-noite também era uma forma de culto a outros deuses naquela época. Pode comer em qualquer horário? Pode, mas às vezes se come meia-noite, aquele horário meia-noite em ponto. Isso também era um ponto de contato que eles faziam. Coma em outro horário, coma durante o dia, mas coma porque você está com a sua família, você está contemplando com a sua família, honre Jesus de verdade, tire esses enfeites da sua casa e celebre Jesus, ora junto, fala do amor de Cristo. Se alguém vir te dar Feliz Natal, você fala, Deus te abençoe, que o Senhor abençoe teu coração, esteja no teu coração, não só hoje, mas o ano inteiro. Declare uma palavra de bênção para ela e não se conforme com esse século. Transforme a tua mente e passe um final de ano mais abençoado ainda. E outra coisa importante, entenda os outros crentes que não têm essa visão, que não receberam ainda essa revelação. Entenda que eles não receberam ainda essa revelação e respeite a visão deles, mas você também precisa exigir o respeito. E não confunda Natal com passagem de ano. Não é Réveillon, é Feliz Ano Novo. Né? É outra coisa, é passar o ano e que também não venha com idolatrias e nem com paganismo nessa época. Ok? Então, o conselho é, esteja com a tua família, passe com ela, coma com ela, dê presente se você puder e quiser, comam juntos, sem glutonaria, sem orgias, e honre a Jesus na tua casa e aproveita. A data existe, o feriado existe. Então, aproveita para estar com a sua família. Nós aqui celebramos Hanukkah, a festa das luzes, que é uma festa bíblica, diferente do Natal, que Jesus esteve nela, em João 10 até, estava nela, e a festa chamada Festa das Luzes. Quando eu passo aqui na cidade, essa época, nós vemos as luzes por toda a cidade, eu e meus filhos declaramos, Feliz Hanukkah, Feliz Festa das Luzes, porque as luzes de Hanukkah também as luzes que eles colocam no Natal foi uma imitação também ali de Hanukkah, que Israel celebrava e houve uma mistura, e eles colocam luzes, né? E é melhor do que os enfeites, a árvore de Natal, as guirlandas, porque as luzes você está declarando que a luz de Jesus brilhe sobre a terra. Feliz Hanukkah, é o que nós celebramos, porque é uma festa bíblica, uma festa que celebra um tempo que o povo judeu venceu, né, a perseguição do inimigo, reparou o templo que foi profanado, um tempo interessante que está ali no livro até de Macabeus, ok? Dos irmãos Macabeus. Então o conselho é esse, passe o ano honrando a Cristo de verdade, sem altares de deuses pagãos da mitologia antiga na sua casa. Tem como você saber mais sobre isso? Tem o meu blog, que está falando de cada símbolo, que é prelbert.blogspot.com. Vou pedir para colocar aqui. Ali fala de cada símbolo, tem essa palavra lá para você entender, tem a editora, tem a Barça para você entender, tem pesquisas aí de vários livros para você entender, que isso é história. Isso é história do paganismo, da Babilônia, da mitologia, e que nós temos a influência da Igreja Católica Romana dentro da Igreja Evangélica. Mas eu quero abençoar a tua vida hoje. E sendo assim, entendendo a verdade, boas festas para você. Que seja um final de ano cheio da vida de Deus para você e a sua casa, onde haver comunhão, confraternização, relacionamentos saudáveis. E nessa data, dia 25 de dezembro, que não é dia, é aniversário do Deus Sol para o paganismo,
Mas para nós sabemos que esse dia é do Senhor, porque pertence a Ele. E que já que existe esse feriado, realmente celebre a Cristo na tua casa, dando exemplo, sendo um testemunho de vida, sendo um testemunho que você é comprometido com o reino e com Jesus. E eu quero abençoar a tua vida. Que esse final de ano seja um ano de boas festas, onde você vai perceber a presença de Deus na sua casa, ainda mais, e muitos entes queridos seus vão se prostrar diante do Senhor, sem altares pagãos, porque nós não precisamos disso para celebrar Jesus. Amém? Pai, eu quero abençoar essa vida que está me ouvindo agora, que o Senhor traga esclarecimento à mente, entendimento, discernimento, para que possamos te adorar de verdade, honrar ao Senhor de verdade, abençoar nossa casa, nossa família, estarmos um momento saudável em comunhão com nossos filhos, nossos pais, seja o dia que for, 24, 25, dia 31, todos os dias são do Senhor. Nós queremos consagrar-te este dia, este feriado, consagrar ao Senhor e declarar que o Senhor seja honrado na nossa casa, seja honrado na nossa vida e que saia dos nossos lares todos os altares de deuses estranhos por influência pagã e romana, mas que possamos voltar a ter somente um Deus e celebrá-lo para a glória do Senhor. Obrigado por nos trazer a verdade, que essa verdade nos liberte a cada dia e abençoe a nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, dá um like aí, compartilha se você quiser. Um grande abraço.